Saúde e paz a todos. Mais uma vez, tivemos um probleminha aqui, mas já voltamos. Então vamos dar início à palestra com o tema Necessidade da Vida Social. Escolhemos a página de abertura do livro Fonte Viva, O Espírito Emmanuel, capítulo 131, que fala no campo social. Então, em Marcos, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 37. Boa noite, Kleber Castro. E vamos às anotações de Marcos, nas palavras de Jesus. Diz Marcos: Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhe vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. E Emmanuel faz o seguinte comentário diante dessa passagem. Gilceia Nunes, seja bem-vinda. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhe vós de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzir. Luiz, ao recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho perante a turba necessitada compete tão somente um dever: o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço. Mas ainda e sempre, vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, desgastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo como anseio de ajudá-lo, se te propõe a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com tua palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor: dá-lhe vós de comer. Então, eis aí a página de abertura de Emmanuel, livro Fonte Viva, no capítulo 131, com o tema no campo social. Então, vamos neste momento, a todos nós que se encontramos em nossa residência, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, para que possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, eis-nos aqui reunido em teu nome, pedindo o amparo e a proteção dos benfeitores da tua seara de amor e fraternidade, para que todos nós possamos fazer as análises necessárias a compreender o tema central desta noite e colocarmos em prática para a nossa evolução espiritual a vosso caminho na pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar início à nossa palestra, só para lembrar aqueles que puderem colocar um copo com água. No final, a prece final, nós vamos fazer uma prece pedindo a Falange de Bezerra de Menezes, os médicos espirituais, para que venha aos nossos lares trazer as energias salutares para o reconforto nosso, seja das nossas enfermidades físicas ou espirituais. Então vamos lá.
nós estamos trazendo esse tema que é do livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, o codificador. E Kardec na questão 766, quem tiver o livro em casa, quiser acompanhar, pode acompanhar. Vamos lá. A vida social está em a natureza? Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais. E a resposta é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra, as outras faculdades necessárias à vida de relação. E relembrando, como a gente sempre coloca que a doutrina espírita, ela tem seus três aspectos: a ciência, a filosofia e a parte moral do Cristo, destinada às religiões. E a gente vai lembrar uma passagem da filosofia de Aristóteles, em 384 AC a 322 AC, a.C., que era discípulo de Platão. E Aristóteles nos fala assim: o homem é um animal social. O que a gente aí coloca? Nós estamos ainda no instinto animal, porque quando nós estudamos lá desde o primário, as nossas professoras sempre falaram que nós somos animais racionais e os animais são animais irracionais. Então, na jornada terrena que nós estamos neste momento, no nosso grau evolutivo, ainda no estado hominal, um animal social, como Aristóteles fala, o homem é um animal social. Nós vivemos em sociedade. E essa é a nossa necessidade de hoje. Buscar como que nós vamos nos socializar diante da século XXI, que já estamos no século XXI, passando aí por essas, não tem como não falar dessa pandemia. E engraçado, né? Viver em sociedade, a gente recusa pela pandemia, mas podemos nos socializar através, agora estamos aqui numa live, no Facebook, no WhatsApp, em vídeo, podemos conversar, mas podemos ir, né, nos resguardar com as nossas máscaras, colocar as nossas máscaras, sair, eu sempre saio com um pouco de gel, ir no mercado, as nossas necessidades, alguns já estão podendo ir trabalhar com aquele respeito, aquele espaço, poucos, alguns não estão respeitando, mas cabe a nós, estamos vivendo em sociedade, necessitamos então trabalhar assim. E eu trouxe um texto do Rodolfo Caligares, no livro Leis Morais. E ele nos traz um texto, nós pegamos uma parte importante para nós fazermos uma reflexão. Quando Rodolfo Caligares nos fala assim: a sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso, que rege a humanidade. Nós grifamos ali aquela parte instintiva, porque nós temos ainda instinto. Somos animais, como nós trouxemos ali Aristóteles. Somos ainda animais para viver em sociedade, no sentido social, animal social, né? Racional, só para a gente entender. Ainda estamos nesse processo. Então, esse instinto, ele vem dos reinos da natureza. E na última, quem me assistiu à última palestra, nós falamos do reino da natureza, viemos nos filtros transformismo da evolução, do mineral, vegetal, animal. Hoje estamos no hominal. Não vamos entrar mais, não trazer muitas essas informações, mas quem já assistiu à palestra já sabe que nós já trazemos essas informações que está lá no livro Caldeirado, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, e no Mundo Maior Caldeirado. Essas informações viemos em filtro transformismo. Então ainda temos o instinto animal, para que nós continuemos a viver na sociedade. É necessário essa relação de sociedade, porque muitas das vezes nós precisamos estar em contato com e outras pessoas de evolução, às vezes até mais do que nós,
ou no mesmo patamar, ou na evolução ainda um pouco lá para trás, porque não que cada um seja melhor do que o outro, mas na condição de planeta expiações e prova, há uma mistura muito grande de grandes evoluções espirituais individual de cada um. Isso não precisa a gente nem entrar na parte científica para entender, é só nós percebemos como que está o planeta, né, essa relação social. E às vezes a gente se depara com certas questões que a gente fala, poxa, como que pode no século 21 as pessoas agir ainda assim ser antissocial? E aí está a prova, né? Essa é a prova cabal de que nessa relação de tantos espíritos encarnados e desencarnados, cada um está no seu grau evolutivo. E aí a gente tem que, né, claro que não concordamos, mas a gente observa, não, ele ainda está naquele grau que ainda é uma necessidade dele. Mas não esquecemos que nós temos leis a seguir, que é a lei divina e a lei civil. Então nós devemos viver em sociedade, como a sociabilidade é instintiva, é um instinto do ser humano. Nós precisamos estar conectado com as pessoas. A gente até falou, dentro de casa, a gente insulado, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, nós sentimos, né, uma depressão e temos a necessidade de bater papo, conversar com as pessoas. Essa é o instinto que nós trazemos. Vamos lá na questão 767, quando Kardec fala assim: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Quer dizer, olha o que Kardec está fazendo uma pergunta que nós analisamos aquelas pessoas que vão para os seus templos, nada contra, e ficam lá em meditações, claro, a meditação é necessária, mas que não vive em sociedade, né? Fica lá só em prece. É nessa questão que ele está falando, é contrário à lei da natureza, o insulamento absoluta? Resposta: sem dúvida, pois que por instintos os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, olha, nós já entendemos que essa necessidade da vida social, nós não temos que estar em relações com um com o outro aqui. Muitas das vezes nós escolhemos viver, né, com pessoas de que pensa igual, que raciocina igual, mas lá fora na sociedade nós vamos encontrar pessoas diferentes. Essa é a questão. E a resposta dos instrutores espirituais que dá, sem dúvida, pois que por isso, por instintos, olha só, por instinto, os homens buscam a sociedade. Então, já é uma coisa já que trazemos do reino animal racional. Os animais, raros são os animais que vivem insulado. Eles vivem em bando, em cardume. Olha, né, eles estão vivendo em relações, e isso é um instinto, é uma necessidade nossa. Mesmo aqueles que estão insulados, muitas das vezes ele tem uma necessidade de conviver lá fora, que é a busca para o nosso progresso, auxiliar mutuamente. Porque se eu ficar insulado, eu só vou ter aquilo, né, de ações daquilo que eu apenas aprendi comigo só. Mas eu trocando ideias, muitas das vezes, essa é a questão. Trocar ideias, nós vamos trocando ideia com um, com o outro ali, até religião vamos trocando. Como que a sua religião pensa dessa forma? E a gente vai ali, né, interagindo. Essa é a nossa necessidade. Tanto que as pessoas, né, que me conhecem sabem que nós temos relações com várias pessoas, várias religiões. E nós trouxemos aqui também, para nós fazermos uma análise do livro Além da Matéria, quem conhece, que é do espírito Joseph Gleber, que está lá na página 233, que é pelo médium Robson Pinheiro. Nesse livro, no último capítulo, são entrevistas, perguntas que foram feitas a Joseph Gleber. Aqueles que já conhecem, né, já ouviu falar de Joseph Gleber, ele estava reencarnado na época do Hitler.
E ele conta a história dele em um dos livros, que ele era cientista. E naquele momento o Hitler estava construindo uma bomba atômica. E ele pegou vários cientistas e ele colocou cada um fazendo uma etapa dessa bomba para descobrir. Mas eles não sabiam que estavam construindo uma bomba. E Joseph Goebbels, não sei como, agora não lembro, ele descobriu o que era para produzir uma bomba atômica. E os outros concluíram as suas etapas. Faltava ele, Joseph Goebbels, na época, agora, né? E aí faltava ele concluir. E ele foi protelando, porque ele não queria, né, concluir a parte dele que ia construir a bomba atômica. Então o Hitler percebeu, pegou ele e a sua família na câmara de gás e eles desencarnaram, né? Essa é uma questão que aqueles que puderem ler, é um ótimo livro. Então vamos lá. Ele responde nessa entrevista do livro: a união do ser com o corpo físico e sua vivência na sociedade visa despertar as qualidades adormecidas em sua alma. Olha o que José Goebbels fala. A união do ser com o corpo físico e sua vivência na sociedade, quer dizer, o ser espiritual. Ó, já começamos a compreender mais uma coisa que todos nós espíritos já sabemos. E José Goebbels dá faz uma reflexão agora. O ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Vivenciamos outras experiências. Estamos num corpo carnal. Hoje eu me chamo Almir. Outros se chamam Sheila, Kleber, os irmãos que estão aqui participando. Então é uma personalidade. A individualidade e espírito. Então a união do ser, o ser espiritual, com o corpo físico, que nós estamos para trabalhar na matéria, nos relacionar, essa vivência na sociedade, visa despertar as qualidades adormecidas em sua alma. Adormecida em sua alma em vidas passadas. Olha o que ele está falando. Essa vivência na sociedade viva, né, visa a despertar as qualidades adormecidas em sua alma. Pode ter qualidade e desqualidade, vamos botar assim. Alguns impulsos bons, alguns impulsos ruins. Olha como as palestras que estamos assistindo, né, ela vem se encaixando. Então, está adormecida lá, de novo, o caldeirado, o subconsciente, o presente consciente, o superconsciente, o subconsciente, que nós chamamos a nossa casa, né, ali o prontuário da casa mental, ali está tudo guardadinho. Esses impulsos da alma, do espírito. Só para entender, Kardec, quando fala alma, está dizendo espírito reencarnado. Estamos aqui reencarnados, então, uma alma. Né? Nós, como fala, alma que está encarnado. E não como antigamente as pessoas falavam, eu vi uma alma do outro mundo, vi um perispírito. Não, né? A alma está encarnada no corpo físico, só para a gente entender. E aí continua assim, mas se em virtude da vida física o ser se submete às paixões, aos desejos próprios da carne, do corpo, animalizada, a gente vai entender melhor esse texto, dos impulsos inferiores, seu progresso estará comprometido. Almir agora complicou um pouquinho, né? A virtude, mas se em virtude da vida física o ser se submete às paixões, quais são as paixões? As paixões negativas, que fala que estão adormecidas na alma. São as paixões boas e as paixões negativas. Jesus teve a paixão por nós, o amor. Mas as paixões, ela é neutra. Vai depender se nós vamos utilizar ela para o bem ou para o mal. Ao desejo próprio da carne, animalizada, quer dizer, não é contra a carne, nós precisamos estar na carne. Mas os desejos dos excessos que nós buscamos para a carne, ao corpo físico. Esses excessos nos prejudicam, tanto físico como espiritualmente. Então, já sabemos que a doutrina espírita, seja bem-vindo, Ricardo, meu irmão, nós entendemos que a doutrina espírita sempre nos está relembrando, né, a nossa necessidade do necessário,
e não do supérfluo. É isso que nós perdemos, né? Através desse desejo da carne animalizada, os impulsos inferiores, seu progresso está comprometido. Então nós nos comprometemos como nos excedemos, e traz prejuízo ao quê? Ao corpo físico, porque todo o excesso traz enfermidades, traz doenças, e o perispírito também reage, e nós, almas, espíritos imortais, sentimos as dores da carne, certo? Com essas dores nós vamos sentir o quê? Nós vamos nos comprometer no nosso progresso evolutivo. É isso que nós temos que nos ater nessa questão. E na questão 768, que Kardec faz aquela pergunta assim: procurando a sociedade, não fará o homem mais que obedecer a um sentimento pessoal, ou a, nesse sentido, algum providencial objetivo que, de modo mais geral, olha só o que ele está falando aqui, a pergunta que Kardec faz: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Olha o que Kardec está fazendo essa pergunta. Resposta que os instrutores espirituais dão para ele: o homem tem que progredir. Então, a nossa necessidade é progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Então, não tem como eu chegar e falar assim: olha, agora eu vou ficar aqui, eu não quero saber de ninguém, eu não vou evoluir. Eu não vou conseguir encontrar o meu progresso evolutivo. Todos nós precisamos, por mais que aconteçam coisas que nós não conseguimos, né? Não conseguimos trabalhar isso com essas pessoas, é necessário esse, né? Eu sempre falo como uma fábrica de plástico, né, de utensílios. Eu tenho parentes que trabalhou numa fábrica, e eu pergunto como é que se faz lá. Então vem aquelas bolinhas, e ali ela passa por um processo, esquenta, e aí torna-se líquido e entra na forma. Por exemplo, vai fazer uma garrafa como essa que está aqui, vai fazer uma garrafa, entra na forma, e aí depois que a forma imprime, tem que fazer as rebarbas que fica, aí vem com um estiletezinho fazendo as rebarbas, fazendo todo aquele trabalho. Somos nós assim. A forma é o perispírito para o corpo físico, e tem ainda os nossos impulsos, e nós temos que fazer aquela rebarba, passar o estilete, né, mas passar pelo buril que Emmanuel fala como uma pedra bruta, como um diamante. Eu sempre, né, vem à tona as mensagens de Emmanuel, de André Luiz. Então ele fala como um buril, uma pedra bruta, ela ser lapidada. Então a nossa relação é uma forma de lapidação. Tem as consequências boas e as consequências ruins, que é as relações daquelas que vão passando, né, tirando ali os excessos dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Por isso que Emmanuel, né, quando ele fala diante da multidão, da relação que nós temos, onde o mestre nos passa as informações necessárias para o nosso aprimoramento, é ali que nós temos que nos ater. As pessoas podem fazer as suas escolhas, como ele fala, os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou imobilizá-la com desânimo, mas sim nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança.
Estou relatando um texto que está dentro até do tema central, quando Emmanuel fala o tema no campo social. Então, essa é a nossa necessidade. Alguns sabem um pouco, outros sabem um pouco mais, e aí nós vamos trocando essa relação para que nós possamos concluir de que forma nós vamos trabalhar, de que forma nós vamos aceitar essa nossa reencarnação, para que nós possamos entender melhor e de que forma nós vamos nos ater, como que nós vamos melhorar, evoluir. Então, eu respeito muito. Hoje em dia a gente quase não vê mais os monges lá nos templos orando é necessário, mas é necessário nós seguirmos. Eu lembro até o Papa, né? Ele pediu às irmãs carmelitas para que não só ficar no templo orando, mas sair em ação também. Então essa é a nossa necessidade, é a nossa ação de estar seguindo essa socialidade social. E Kardec, na nota da questão 767, ele nos fala assim: o homem, nota de Allan Kardec na 768 que nós falamos, desculpe. O homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a sua união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulado, como a resposta que os espíritos deram. Depois Kardec faz uma notinha, ele vem trabalhando isso, o nosso progresso. Por isso é que precisamos estarmos ligados uns aos outros. É claro que às vezes nós encontramos pessoas que vão distorcer de nossos pensamentos, mas como Sócrates, Platão sempre falava, nós precisamos das divergências de opiniões para até fazer as nossas reflexões. Quantas vezes, nesse âmbito da divergência de opinião, nós paramos para refletir? Porque eu sempre falo, até nos estudos, nas casas espíritas, muitas das vezes eu tenho vários amigos de outras religiões, e eu tenho certeza que as outras religiões também têm seus estudos. Porque quando a gente estuda em grupo, no momento agora nós estamos em live, não podemos, as casas espíritas, os templos de Umbanda, as religiões, a grande parte não estão tendo essa relação. Até quando eu falei para alguns amigos que era o tema, ele muito importante, oportuno, né? Essa relação social. E aí estamos agora numa pandemia, numa Covid-19. Então nós precisamos o quê? Estar interligado, conectado. Eu não lembro uma passagem do Novo Testamento que relata que um dia o Evangelho será pregado sobre as telhas. Eu lembro da Rádio Rio de Janeiro, tinha um programador que falava: olha, nós estamos agora aqui escutando, né, falando através das antenas. Ele que relatava, não lembro muito o nome, aqueles que souberam, colocam o nome aí. Então, essa união de trazer informações na casa espírita, quando a gente estava se tocando essa relação do estudo, quando nós levamos o estudo às obras básicas e nós fazemos as colocações, cada um dentro da sociedade, ele vai colocando o quê? As suas experiências, o que eles aprenderam, a sua vivência. Quantas vezes nós estudamos a doutrina espírita, temos um conhecimento de vários anos e passamos por experiências para que nós possamos colocar ele em prática. É que foi a questão que Joseph Glepp colocou. Esse ensino que nós estamos tendo na casa espírita é para ser ele colocado lá fora, em sociedade.
É claro que nós sabemos que nós não podemos impor a nossa religião a ninguém. Se perguntar o que a doutrina espírita nos fala sobre viver em sociedade. Viver em sociedade é nós traçarmos metas, objetivos para a nossa vida. Conviver com pessoas até diferentes. Trabalhar essa questão do preconceito. É muito importante essa questão do preconceito. Os laços, no próprio livro depois vem falando, né, que ele fala a vida em Sul-Lamento, o voto de silêncio. Depois o livro dos Espíritos, quem tiver, vai ver lá os laços de família, que é muito importante. Porque essa sociedade, ela começa primeiramente na nossa família. Essa relação de sociedade. Eu até falo assim, a pessoa pode até, às vezes casamentos não dão certo, pode até ter ex-marido, ex-esposa, mas não existe essa questão de ex-filhos, ex-neto. Você pode adquirir mais filho, mas ex-neto não existe. Olha a consanguinidade dessa nossa necessidade, dessa relação. Então, ela começa dentro do nosso lar. Dentro do lar que inicia esse processo de estarmos nos relacionando em sociedade. Porque um bom relacionamento dentro do lar, trazendo agora isso à tona, né? Quantos lares precisam se restabelecer? Voltando à pandemia. O que a gente começa a entender sobre essa questão da pandemia agora? Apertar mais os laços consanguíneos. Isso eu venho aprendendo há muitos anos. Até mesmo com as minhas filhas, né, houve uma época que eu não tinha tempo para estar dentro do lar direto. Era trabalho, chegava tarde em casa, ia dormir. Muitas das vezes era um final de semana. Às vezes o trabalho eu não tinha, dobrava às vezes o serviço. E depois veio os meus problemas de hérnia de disco, aqueles que me conhecem. E foi, sabe, acho que para mim foi um mal necessário. Para mim foi um mal necessário essa enfermidade. Que quando eu tive essa enfermidade, eu comecei a conhecer mais a minha família, as minhas filhas. Essa é a nossa necessidade. Porque muitas das vezes, olha o que ele está falando, o Espírito José Grebe, voltando ali àquela questão que ele fala, né? As paixões animalizadas, os impulsos. Porque a gente não tem tempo para conviver até com aqueles impulsos dos laços consanguíneos que nós vivemos ali. E foi nesse momento que eu fui conhecer mais profundo o laço consanguíneo ali, a consanguinidade ali com a relação na família. Aí começou a ter algumas, teve que aparar as arestas, porque eu não tinha tempo. Aqueles que me conhecem no movimento espírita, às vezes o domingo tinha que ir para reunião aqui, reunião ali, e às vezes não tinha o tempo. Então, para mim, hoje eu vejo que essa hérnia de disco foi necessária para mim, na coluna. Hoje eu estou um pouco melhor, aquela dorzinha, né, à base de remédio, mas foi ali que eu comecei a ver, né, aquelas coisas que tinham que ser a parada ali dentro da família, e para que eu possa me relacionar lá fora. E eu também tenho ainda meus impulsos assim. Quantas vezes eu escutei da minha filha, né, falando, tem que se melhorar, o que você prega? Quantas vezes eu já escutei isso? E ela estava com a razão. Muitas das vezes eu não me atinha a isso. As minhas paixões, os desejos próprios da carne, animalizados, os impulsos, vinha muitas vezes à tona. E aí entravam os conflitos dentro do lar. E a gente começa a ter que trabalhar esses conflitos dentro do lar. Eu estou entrando nessa questão porque Kardec também mais à frente vai falando. Porque é importante isso na família. Voltando à questão da pandemia, nos impulsionou a voltar, refletir dentro do lar. Porque os nossos familiares consanguíneos,
muitas das vezes são aqueles de vidas passadas que nós desagregamos, tivemos conflitos. Muito bem colocado, Cleber. A lei de causa e efeito. Então, essa é a lei. Nós nos reunimos para aparar essas arestas. Lembra a fábrica do plástico, aparar as arestas. E às vezes, como eu, né, saía para fazer palestras, saía para os encontros espíritas, era a federação, essas coisas todas, e não me atinha a isso. E eu fui cobrado. Então foi quando o momento que eu falei, não, tem que diminuir aquele lado lá, continuar, eu preciso, voltando ao assunto do estudo na casa espírita, eu preciso estar lá. A primeira casa que eu frequentei, São Miessa, sempre falava, uma reunião, 2 ou 3 reuniões de estudo na casa espírita, 1h30, serve para que nós possamos começar a trabalhar, burilar os nossos impulsos agressivos. E ele sempre no estudo ele falava isso. Quando estamos aqui, neste momento, ele falava assim, neste momento, né, descontraído, esquecendo as coisas lá de fora, nós temos que nos ater com essa, né, essa forma de como nos relacionar dentro do lar e lá fora. Então, olha o compromisso que nós temos. E às vezes a gente estava só buscando e não colocava nem em prática para o meu aprimoramento dentro do lar. Quando eu fui chamado à observância disso, pelos meus parentes, pela minha filha, alguns conhecem, e eu falei, realmente, eu estava errado. Aquilo que eu estava aprendendo, eu lembrei de São Miessa, aquilo que eu estava aprendendo lá na casa espírita, tem que começar primeiramente a colocar em prática para mim dentro do meu lar. E depois que eu começo a trabalhar isso com meus familiares, eu começo a trazer também lá para fora essa mudança. Não externa, mas interna, que nós temos que trabalhar. Todos nós somos imperfeitos, um menos, outro mais, mas somos imperfeitos. Nós temos que nos ditar, por isso fala, burilar, Emmanuel fala, burilar como uma pedra preciosa. Essa união, essa vivência em sociedade. E aí nós vamos passando para outros, vamos nos melhorando aqui e acolá, buscando um entendimento. A nossa irmã Jusceia nos acompanhou também, nós acompanhamos lá. Quantas vezes os ensinamentos ela colocado ali, a gente, olha, amanhã eu vou começar a colocar em prática. Eu gosto até de falar, quando eu trabalhava numa empresa, depósito, e eu teve um estudo sobre essa questão de trabalhar com os nossos impulsos. E eu fui, cheguei em casa, depois do estudo na casa espírita, e eu fiz aquela prece sentida ao meu mentor, meus amigos espirituais, quando Santo Agostinho fala, né, fazer aquela reflexão, ao deitar, refletir tudo que, desde o início que você acordou, tudo que você fez, rever, antes de fazer a meditação e a prece, e eu comecei a rever tudo aquilo que falou, olha, eu acertei aqui, errei ali, amanhã eu vou consertar isso. Que Santo Agostinho fala, vá e conserta aquele que você falou, comenta. E eu falei assim, fiz aquela prece ao meu mentor e os meus amigos espirituais, amanhã me auxilie para que eu possa ter toda essa minha relação ao sair na sociedade, no âmbito da casa e trabalho, na condução para chegar até no trabalho e na relação com meus amigos trabalhadores, para que eu não venha, né, a esses impulsos, essas paixões animalizadas, venha que eu escorregue. Fiz aquela pré-sentida que a gente faz, acordei de manhã com aquela paz, aquela harmonia, sentindo que os amigos espirituais estavam me auxiliando. Saí para trabalhar, fui para o ponto, eu morava próximo do ponto já final do ônibus, e tô lá, observo uma fila enorme. E eu perguntei, por que essa fila? Aí tá tudo engarrafado, lá na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Tá tudo engarrafado. E já juntou aqui a fila do primeiro, do segundo ônibus. Eu falei, eita, cheio. E começou a juntar aquela fila enorme.
E uma senhora que estava atrás de mim chegou e falou assim: eu sempre pego, né, eu trabalho, né, o meu horário ali atrás, ele tem a mania de furar fila. Caiu aqui. Voltou? Né? Deu uma paradinha aqui. Às vezes. Vamos lá. A internet cai, esses problemas na live. Voltando. E aí a senhora foi e falou que olha, aquela turma tá ali atrás, eles têm a mania quando chega o ônibus passar à frente. Aí eu já olhei para trás assim, fiz aquela cara. Eu olhei para eles, como quem diz, poxa, eu tô aqui um tempão. Aí eu lembrei, paciência, fiz a minha pressa. Chegou o terceiro ônibus, né? O primeiro, eu pegava o segundo, o terceiro chegou e aquela confusão. Todo mundo queria entrar no ônibus. Uns respeitavam, outros não. Olha só, nós vivemos em sociedade. Uns respeitavam, outros não. E eu falo, para com isso! Falta de respeito! As pessoas estão aqui e quem queria escutar nada? E todo mundo, e eu tentando entrar, aquele empurra, pisaram no meu pé com raiva. Eu falei, não, tem que segurar esses meus impulsos. E fui trabalhar. Cheguei atrasado, quase 2 horas no serviço, no trabalho. O gerente já estava me esperando na plataforma, trabalhar com o gerente. Bonito, né, seu homem? 2 horas atrasado. Eu falei assim, engarrafamento. Aí ele falou assim, acorda mais cedo. Aí eu falei assim, só se eu for dormir na empresa. Aí ele, você já tá falando demais, é melhor você ir logo trabalhar, senão vou te dar falta, você vai voltar. Não, desculpa. Aí eu, olha só, fiz uma pressa, né, para segurar esses impulsos. Chego no setor, o colega de trabalho chega para mim e fala assim, né? Agora vai ficar na molezinha, a maior parte eu já fiz. Aí eu, gritei. Xinguei um palavrão, espírita, escapou. Quando eu lembrei, parei do estudo, na casa espírita lá do São Mies, aquela coisa toda, a minha pressa que eu fiz, meu Deus, derrapei. Eu falei, poxa, pedi ajuda do meu mentor espiritual. E eu escutei aquela vozinha assim, quando eu estava adormecendo. Amanhã eu vou te ajudar. Eu falei, poxa, amanhã, quando eu chegar em casa, eu vou fazer a prece e vou cobrar ele. Ele falou que ia me ajudar. Ônibus atrasado. Patrão me chamou a atenção. O meu colega de trabalho jogou na minha cara que eu cheguei atrasado. Ninguém reconheceu que eu não tive culpa. Eu vou reclamar com o meu mentor espiritual essa noite quando eu for dormir. E aí fiz aquela prece. Poxa, pedi tua ajuda. Você falou que ia me ajudar nessa relação para mim não cair. E eu fui fazendo uma prece dormindo, escutando aquela vozinha assim no meu ouvido. Você não pediu ajuda? Eu te ajudei. Foi lhe apresentado vários problemas para que você pudesse concluir a sua tarefa de não se desequilibrar. E você não fez fala matemática legal, né? Você não equacionou seus problemas com a matemática legal. Da próxima vez, tenha mais paciência. É o que nós precisamos neste momento, né, que estamos agregados agora mais aos nossos familiares, fazer a reflexão. Ela vai passar? Vai. Isso vai passar. Mas aproveitar o que eu tenho ainda a parar de aresta com os meus familiares consanguíneos. Lembremos, pode trocar de marido e de mulher, mas trocar filhos, não. Pode vir mais. Em um outro casamento, em outra relação, vai vir. Então, é essa experiência dentro do lar que também nós temos que nos ater
e trabalhar ela lá fora. Foi uma experiência que eu passei e aconteceu. Eu já falei em algumas casas espíritas, faço palestra. Isso aconteceu e várias outras já aconteceram. E várias outras vão acontecer. É claro que tem pessoas que nós temos que nos afastar. Como a doutrina espírita, algumas pessoas são tóxicas. Por mais que, mas esse afastamento não deve, né, ter uma energia negativa para com aquela pessoa. Entendeu? Então, mas da família a gente não tem. Os filhos ali, aquela relação não tem. A gente pode trocar de trabalho, de serviço, de empresa, conhecer outros amigos. E às vezes a gente vai conhecer iguais àqueles. Mas nós aprendemos que na doutrina espírita todo mundo é imperfeito. Mas, voltando, hoje eu estou via Gilceia aí, refletindo de novo o seu Mies. Ele sempre falava, tinha as palavras dele: ser espírita, ser feliz, trabalhar, melhorar, ter paciência. A gente pode até se afastar em algum momento, se afasta, o afastamento. Se aquele não quer comungar, ele siga o seu caminho, nós seguimos o nosso. Mas nós temos que viver essas experiências, aparar essas arestas que nós estamos passando. Trabalhar as nossas virtudes que os espíritos falam, essa nossa necessidade, esses laços familiares e laços sociais que nós temos que nos ater. Porque diversos dos animais, nós somos diversos dos animais. Os animais, né, quando os seus filhos, a sua cria se torna adulto, ele segue o seu caminho ali, mas eu sei que não, peraí, a filha casou, minha filha se casou, tem 2 netas, mas ele mexe, eu tô lá. Não vai embora, vida fora, né? Aumenta, aí traz um genro, a nora, né? Eu tenho 2 filhas, traz um genro, mais alguém da família. Então essa relação, ela cada vez mais vai se fortalecendo, essa nossa relação. Voltando à pandemia, porque eu entrei nessa questão, né, a gente falando sobre a pandemia. Quando acabar essa pandemia, que ela vai acabar, queira Deus, né, queira Deus, a espiritualidade e os homens de ciência que já estão aí, algumas vacinas sendo testadas, e eu tenho certeza que até o final, antes do final do ano, ela vai vir essa vacina. E aí nós vamos voltar mais essa relação na sociedade, no trabalho, com mais pessoas, mais fortalecido de conhecimento. Não percamos, né, essas oportunidades dessas lives, o estudo à distância. Tem algumas casas que trabalham, faz no WhatsApp, outros no YouTube, dependendo de cada um. Não percamos, porque olha a internet agora, né, que às vezes ela é uma ferramenta boa ou ruim. Olha como se está se utilizando agora a internet para que nós possamos entrelaçarmos agora. Tem pessoas do Rio, São Paulo, de Minas escutando. Eu tenho amigos, né, passei o link. Olha como nós estamos nos relacionando agora. Uma distância de 200, 300, 400 quilômetros. Mas estamos aqui, trocando ideia, fazendo reflexão. O que eu estou falando agora, o que nós trouxemos da doutrina espírita, o que eu falei. Alguém também pode ter um conhecimento profundo, trazer mais essas informações, analisar. Por isso que a doutrina espírita, ela é para nós uma parte muito importante para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento na nossa evolução espiritual como espíritos imortais que nós somos. É a nossa necessidade de nossa relação. E aí, como Kardec fala, a relação não só carnal, mas é a relação também espiritual. Porque hoje nós entendemos que com a doutrina espírita, sempre fala, a doutrina espírita veio para todas as religiões. Eu entendo assim, a doutrina espírita veio para todas as religiões. Kardec lá no livro A Gênese, ele fala, tirando, que veio para o quê? Para tirar as utopias
humanas. Ela veio para tirar a utopia, não é contra as religiões. As utopias humanas, as verdades são verdades espirituais. O Cristo, ele é a verdade. Quando, né, o governador na época perguntou o que é a verdade, ele estava diante da verdade. Ele tem a verdade. As nossas verdades são relativas. Nós vamos aprendendo aqui e ali, fazendo a reflexão conforme o nosso grau evolutivo. Outros que têm um pouco mais de evolução, não vou dizer que são melhor, ninguém é melhor do que ninguém, mas de conhecimento, que se aprofundou mais no estudo e evoluiu um pouco mais na parte intelectual e precisa ainda da evolução moral. Então são trocas. Um aqui tem mais conhecimento da parte moral do Cristo. Outro ali tem um conhecimento mais da filosofia. Outro ali tem um conhecimento maior da ciência. Vamos agregar esses três. Eu sei, o Jorge está falando, o místico está difícil, mas a doutrina nos ensina a nos apoiar nas orações. É verdade. É isso aí. Ela nos ensina. Nesse momento é buscar. Como eu busquei lá, o meu caso, né, que eu contei, na prece, e você não pediu. Só que nós temos que entender os recados na hora da prece. Não é fazer aquela prece, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado. É refletir. Entender, como o nosso irmão falou assim, entender a resposta que vem, como eu falei. Agora nós vamos entrar na relação, não só carnal, mas a relação com o mundo espiritual. É isso que a doutrina espírita veio trazer para todas as religiões. Eu sempre gosto de falar, fico feliz pelos nossos irmãos umbandistas que entenderam, compreenderam. Outras religiões ainda não entenderam, mas um dia vão entender essa relação da doutrina espírita com a religião. Foi Kardec que falou, foi Leon Denis que falou, que foi perguntado, né, se a doutrina espírita seria a religião do futuro. Ele, não, será o futuro das religiões. E a gente fica feliz, como divulgador da doutrina espírita, ainda imperfeito que eu sou, todos nós somos, mas buscando o conhecimento, o livro dos espíritos, as outras obras, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o livro dos médiuns, a Gênesis, obras póstumas, que é o Espiritismo. Essas são as bases para que nós possamos compreender. E aí vamos nos trabalhando. O que nós aprendemos aqui, nas obras básicas subsidiárias, nós vamos nos esforçando, colocando em prática. Eu também sinto muitas vezes a dificuldade, mas como nosso irmão falou, a prece. É canalizar com alto, porque os nossos mentores e instrutores estão atentos. Nós aqui não entendemos muitas vezes o recado. Eu não entendi quando eu pedi e tive todo aquele problema para chegar no serviço. Ele falou, problema sempre terá, porque a terra é de expiações e provas, e a gente se prende muito a eles. Albert Einstein fala assim, que nós temos que saber lidar com os problemas, saber equacionar. Estou com saudade de estar aí pessoalmente, porque não tem como apresentar para vocês a matemática legal. Quando nós estivermos pessoalmente, nós vamos estar mais fortalecidos, porque nós estamos vivenciando dentro do nosso lar e dentro da nossa casa mental com aqueles que muitas vezes nós esquecemos de consolidar essa afetividade em outras vidas. E hoje vemos como parente consanguíneo. E aí quando nós saímos para a sociedade, nós vamos fazer uma reflexão melhor. Peraí, eu posso não, aquelas pessoas eu posso não concordar, mas eu vou respeitá-los. E essa é a doutrina espírita. E o Sr. Mies falava isso pra gente. A gente pode até não concordar, mas vamos respeitar. É o direito dele de falar, é o direito dela de falar. Nós não precisamos concordar, mas nós precisamos respeitar. A educação é primordial. Quem é professor sabe muito bem disso, né? E é isso que nós estamos aqui buscando. É essa a nossa necessidade dessa vida social.
E só antes de nós finalizarmos, vou ler a parte final do livro, voltando. Quem tiver o livro Fonte Viva no Campo Social, onde Emmanuel fala assim: se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, olha só, nós estamos nos regenerando no campo social nesse planeta de expiações e provas. Eu estou feliz por estar encarnado, fala isso. Eu estou feliz, mesmo com essa pandemia, porque eu tenho a oportunidade, né, de provar, fazer a minha prova, a minha equação no campo social. Não te perca em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Então o que eu aprendo, o que foi bom para mim, eu passo para o próximo. Se ele vai usar, é com ele, né? É com ele. E assim os nossos mentores. Eles não vão nos carregar nas costas. Na hora da prece, pede ajuda. Mas saiba entender de que forma essa ajuda vem. Para não ser que nem eu, que ao anoitecer, no outro dia anoitecer, na hora da prece, eu fui chamado à observação. Atenda o que é lhe colocado. Faça a sua prova. Conclua a sua equação. Eu lembro do meu professor de matemática, Daniel. Falta 2 minutinhos. Quando eu estiver presencial, aqueles que não sabem, eu era péssimo em equação do 2º grau. Dava um pavor. E ao professor Daniel, lá em São Gonçalo, eu não sei se ele está encarnado no Colégio Paraíso, quem estiver escutando, depois me dá um ok. E ele falava: brother, a matemática é legal. E a prova final, né, para passar do 2º ano para o 3º, era 5 equações da matemática legal, da matemática equação do 2º grau. E eu levantei o dedo: eu não vou vir daqui a 2 semanas. Realmente você tem que tirar 11 para passar, porque em matemática, na equação, você só tira 2, 3. Falei: quando o senhor coloca aí no quadro, me dá até um trauma consciencial. Ele falou assim: brother, olha só. Aí ele falou para a turma: em algum momento eu apresentei para vocês o problema sem antes apresentar a fórmula? Não! Então, homem, qual é a fórmula da equação do 2º grau? Eu botei a mão assim. Não sabia nada. Decorei não a fórmula. Por isso que eu errava. Você não sabe. Você vai ficar depois da aula. Eu estudava à noite, hein? Eu estudava à noite, trabalhava de dia para pagar meus estudos. Que eu tinha uma bolsa, mas ficou 50%, tive que trabalhar. E aí, não tá de castigo. Vamos lá. Agora você vai ficar 2 semanas sem ir pro baile. Eu ia pro baile. Charme, gostava muito. Ainda gosto. Aí ele falou: você vai ficar 2 semanas sem ir pro seu baile charme. Tu gosta, né? Então, sábado, sexta, sábado, domingo. Tu já sai daqui e já vai estudar. Sábado, domingo. E eu vou te passar a forma. Estude. Se você tirar 10, eu tenho que tirar, mas eu passo você. Eu tirei 9,7. Consegui. Essa é a nossa prova da vida. Façamos a nossa prova. Vamos fazer a nossa prece final. Vamos concluir a nossa tarefa aqui em vida, em sociedade. Vamos derrapar? Vamos. Alguns vão passar, amigos, mas outros virão. Amigos é aqueles que vão nos provar. E a gente faça a nossa prova. Então, elevemos nosso pensamento novamente, continuando com o nosso pensamento a Jesus, e façamos a nossa prece final, pedindo a Maria de Nazaré, que nós sabemos do livro Memória Suicida, esses falangeiros, esses guardiões de Maria, os médicos espirituais, os maqueiros que trabalham. Pedimos também para aqueles que estão desencarnando, seja de doença, seja de outras formas, que essa falange de Maria de Nazaré conduza esses irmãos à pátria espiritual, ao hospital da vida maior, para que lá eles continuem o seu tratamento no corpo espiritual. Quanto a nós, que através de Bezerra de Menezes, os médicos do astral superior,
possa estar neste momento em cada um de nosso lar, nos envolvendo com as suas energias e envolvendo também, aplicando as suas energias nesta água, transformando-a em um remédio salutar para as nossas dores, as nossas enfermidades desta e de outras vidas, a qual se encontra no nosso campo físico e espiritual, na certeza de que junto com a nossa medicação física, nos aliviar, ou quem sabe, até curar das nossas enfermidades neste momento. E assim, damos por aqui finalizada a mais uma reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade. Podemos nos encontrar juntos pessoalmente, ou quem sabe uma nova outra live.